Fala galera, beleza? Aqui é o professor Miquel Rosa, sejam bem-vindos ao canal Matemática e Música. Bora para a nossa aula de hoje? Fala galera, beleza? Vamos então aqui para a nossa segunda aula de porcentagem, aula número 2. Já fiz a aula número 1, né? Para quem não viu, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês darem uma assistidinha lá. Então, sem mais enrolações, vamos direto aqui para a nossa aula número 2. Vamos aprender agora a fazer porcentagens, né? Com alguns números mais específicos aqui, né? Então, nós vamos ver nessa aula aqui 3 situações. Nós vamos ver a situação em que nós queremos saber a porcentagem de um total. Por exemplo, eu quero saber quanto que é 13% de 400, né? Ou, sei lá, né? Tem um produto que ele custa R$200 e teve um desconto de 5%. Como que eu faço para saber, né? Então, esse tipo de situação. Nós vamos ver também uma outra situação, que é quando nós já temos o número e nós queremos saber quanto que esse número é em porcentagem. Então, é meio que o contrário. Por exemplo, vamos dizer que o produto que custa R$200, aí ele teve R$10 de desconto. Quanto que é esse desconto em porcentagem, entendeu? Então, é uma segunda situação diferente. E depois nós vamos ver de maneira geral, situações gerais diversas, como que nós podemos resolver, né, as diversas situações que envolvem porcentagem. Então, vamos lá direto para a nossa primeira situação, então, que nós queremos saber a porcentagem no total. Então, nós vamos usar a seguinte regra, que é multiplicar e dividir por 100, tá? Então, você multiplica, vou colocar aqui, ó, multiplica, faltou o L aqui, né? Vou colocar só aqui, ó, multiplica e divide, não vou escrever inteiro não, tá? Multiplica e, eita, que virou uma bolinha. E divide por 100. Beleza? Então, essa é a regrinha. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero saber quanto que é 8% de 80. Então, se põe a situação lá de um produto que custa R$80, está na promoção com 8% de desconto. Quanto que é esse desconto? Então, esse desconto vai ser 8% de 80. Quanto que é 8% de 80? Então, seguindo a regrinha, multiplica e depois divide por 100. Então, vou fazer 8 vezes 80, depois o resultado que der é dividir por 100. Então, 8 vezes 80, 8 vezes 8, 64, mais o zerinho no final, 640. Dividido por 100, 640 dividido por 100, vai dar 6,4. Para quem não sabe dividir por 100 é bem fácil, tá? Dividir por 100 é só você pegar e voltar a vírgula 2 casas, tá? Então aqui, não tem vírgula, que vírgula está voltando? Então como se tivesse uma vírgula aqui no finalzinho, tá? Então você pega e volta ela 2 casas lá, 6,4. Então sempre que você for dividir o número por 100, é só voltar a vírgula 2 casas. Beleza? Depois eu vou fazer um outro vídeo aí explicando melhor sobre como que divide por 100, uns macetezinhos, né? Mas aqui a ideia é essa, pegar o número, multiplicar, depois dividir por 100, beleza? Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver, por exemplo, que uma certa pesquisa feita com 320 pessoas, desses 320 pessoas, 3% respondeu que não, por exemplo, sei lá. Vamos dizer que a pesquisa era se gostam de futebol, daí dessas 320 pessoas, 3% só diz que não, né? Que no Brasil quase todo mundo gosta, né? Então, vamos dizer que 3% lá diz que não. Quanto que é esse 3%? Então, é 3% de 320. Como que eu faço, então? Multiplica e divide por 100. Então, 3 vezes 320 dá o resultado que der, divide por 100. 3 vezes 320 é quanto? Bom, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, 960. Agora, divide por 100. Então, 960 dividido por 100, aquela regrinha, volta a vírgula 2 casas, 9,6. Beleza? Então, é isso.
essa é uma situação. Quero saber tantos por cento de um total? É só multiplicar e depois dividir por 100. Beleza? Agora vamos passar para a nossa segunda situação. Vou apagar aqui. Né? E vamos para a nossa segunda situação. A segunda situação, então, como eu falei, é quando nós já temos o valor e queremos saber quanto que é isso em porcentagem. Né? Nessa situação, então, nós vamos fazer meio que o caminho quase que contrário. É parecido com aquela primeira situação. Só que em vez de multiplicar e dividir por 100, nessa situação nós vamos multiplicar por 100 e dividir pelo total. É quase igual, só que meio que o contrário, né? Por exemplo, vamos dizer que um produto que custa R$200, ele teve R$70 de desconto, um baita desconto. Quanto que é esse desconto em porcentagem? Então, percebeu a diferença? Quero saber, eu já tenho o número, né, o valor do número. Eu quero saber quanto que ele é em porcentagem. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar por 100 e depois dividir pelo total. Quer ver? Então, aquela situação ali. Eu quero saber 70, né? É quantos por cento de 200? Então, aquele exemplo que eu dei, que o produto custa R$200, esse é o valor total, e ele teve um desconto de R$70, eu quero saber quanto que é isso em porcentagem. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 100, 70 vezes 100, e o resultado que der, eu vou dividir pelo total, que é 200, certo? Então, 70 vezes 100 vai dar 7.000. Né? Só acrescentar 2 zerinhos lá, né? 7.000 dividido por 200. Tá ficando... Não tá cabendo na tela aqui. Vamos lá. Aqui eu posso cortar os zerinhos, né? Lembra lá? Tem zerinho em cima e embaixo. Corta 2. Fica 70 dividido por 2, que dá 35. Então, 35%. Então, nessa situação em que o produto custava R$200, teve um desconto de R$70, esse 70 significa que foi um desconto de 35%. Tá? Então, se eu já tenho o número e eu quero saber quanto que é em porcentagem, eu faço isso. Multiplico por 100, né? O valor que eu tenho, e depois divido pelo total. Vamos ver mais um outro exemplo aqui. Imagina um produto... Vamos pensar na pesquisa de novo. 500 pessoas foram entrevistadas. Dessas 500 pessoas, 80 pessoas responderam que X. Responderam X. Essas 80 pessoas serão quantos por cento? Então, eu tenho que saber 80 vai ser quantos por cento de 500? Então, seguindo a regrinha, eu multiplico 80 vezes 100 e depois divido por 500. Então, 80 vezes 100 e o resultado que der, divide por 500. 80 vezes 100, então, isso vai dar 8.000, né? Só acrescentar os 2 zerinhos no final. Dividido por 500. Aí corta 0 aqui, corta 2 0 aqui, fica 80 dividido por 5. Quanto que é 80 dividido por 5? Vai dar 16. Então, você pode fazer a sua divisão aí, se você quiser conferir. 16, então 16%. Então, nessa situação, 80 representa 16% de 500. Então, se 80 pessoas responderam tal alternativa na pesquisa, essas 80 pessoas representam 16%. Beleza, galera? Então, essa era a segunda situação que eu queria comentar com vocês. E agora, passar para uma terceira situação. Agora, na verdade, não é uma situação só, na verdade, vou comentar como que a gente faz para resolver problemas de modo geral, né? Então, às vezes, o problema ele não é assim tão certinho como nessas situações como nós estamos vendo aqui. Às vezes pode ser que ele já tenha a porcentagem
E ele quer saber o total depois de aplicar aquela porcentagem, ou depois de retirar aquela porcentagem, né? Ou quanto que era o total antes de pôr a porcentagem, antes de adicionar a porcentagem, ou quanto que era o total antes de retirar essa porcentagem. Então, são situações diversas. Então, vamos pensar na seguinte situação aqui. Por exemplo, né? Imagina que um lutador, né, de boxe ou de qualquer luta aí, e ele quer mudar de categoria. Para mudar de categoria, ele tem que aumentar o peso, né? Aí, segundo as regras lá da competição, ele tem que aumentar em 20%. Né? Aumentando esses 20%, ele vai chegar num valor de 76,8, que é o peso que ele precisa ter para estar nessa categoria. Aí a pergunta é, quanto que ele tinha antes de conseguir esses 20% aí, de aumentar esses 20%? Então, vou pôr aqui os dados do problema, tá? Então, um lutador, ele precisa aumentar 20% da sua massa, né, do seu peso, para chegar, né, depois de aumentar esses 20% em 76,8, né? E assim ele vai poder mudar de categoria. Então, ele tem um peso tal. O problema não diz quanto que ele tem agora, né? Qual que é o peso que ele tem no momento. Mas diz que depois que ele aumentar 20%, ele vai chegar em 76,8 e aí ele vai poder mudar de categoria. Daí a pergunta, qual que era o peso que ele tinha antes, né? Ou seja, qual que é o peso atual antes desse 20%, antes desse aumento de 20%? Então, nessa situação, nós vamos usar aquela famosa regrinha de 3, né? Essa regrinha de 3, eu vou fazer um vídeo depois explicando melhor sobre ela também. Diversas situações que podemos usar a regra de 3, né? Mas nessas situações aqui de porcentagem, a maioria delas dá para a gente usar a regra de 3. Então, como que fica? Fica da seguinte forma, ó. Eu vou colocar aqui 76,8 corresponde a 120%. Por que 120%? Porque é o peso total que ele tem, né? Lembra que 100% é o total, mais 20%. Então, ele aumentou, né, o peso que ele tinha. Do total que ele tinha, ele aumentou 20%. Então, 76,8 corresponde ao 100%, é o total que ele tem, mais 20% que ele ganhou. Então, 120%, né? E X, que é o peso atual, né, antes desse acréscimo de 20%, vai ser o 100%, que é o que nós queremos saber, o peso atual dele, o total que ele tem no momento, antes de se aumentar esse 20%. Então, regrinha de 3, a gente multiplica cruzado aqui, né? Então, vai ficar como? Vou subir um pouco a tela aqui. Vai ficar 120x, que eu multipliquei aqui, ó, x vezes 120, 120x, que é igual a 76,8 vezes 100. Multiplicar por 100 é caminhar com a vírgula 2 casas para direita. Direita, né? Para cá. Direita. Então, ela está aqui depois do 6, ela vai ficar depois do 8, daí você coloca um 0 e ela fica mais para lá. Então, vai ficar 7.680. Tá? Então, esse é o macetezinho de caminhar com a vírgula. Eu vou fazer um outro vídeo, como eu falei, depois explicando essas questões de multiplicar, dividir por 100. Né? Na dúvida, você faz a conta na mão aí, que você vai descobrir, né? Que 76,8 vezes 100 dá 7.680. Próximo passo vai ser pegar e dividir. Então, é uma equaçãozinha de primeiro grau. O número que está com x passa dividindo. Para quem também tem dificuldade com a equação de primeiro grau, vou fazer também um vídeo. Vai ter um vídeo aí no canal só sobre equações de primeiro grau. Mas aqui a regrinha é, você pega o número que está com x e passa dividindo. Então vai ficar 7.680 dividido por 120, beleza? Então, fazendo essa divisão, eu já vou ter minha resposta. 7.680 dividido por 120, faz a continha lá, divisão, e vai dar 64. Então, no nosso problema aqui,
o peso atual, né? O peso que o lutador tem antes de conseguir os 20% que ele precisa é 64. Esse é o total atual dele, 64. Depois que ele ganhar 20%, aí ele vai ter 76,8. Né? Que daí ele vai mudar de categoria. Então, essa é a situação. Esse tipo de resolução, né? Usando a regrinha de 3, serve para os mais diversos problemas envolvendo porcentagem. Né? Então, qualquer problema que não se encaixar naquelas duas explicações anteriores que eu dei, pode usar aqui a regra de 3 que vocês vão conseguir e vai dar certo. Beleza? Então é isso aí, galera. A aula de hoje era essa, né? Era isso que eu queria explicar para vocês hoje. E espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários, perguntar. Críticas, sugestões também, pode deixar aí. Se vocês gostaram, deixa um like para nós aí. Se inscreve no canal para vocês receberem mais vídeos como esse. Ativa o sininho, né? Tá postando mais vídeos que vão ajudar vocês aí. E é isso aí, beleza? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.